Olá, meus queridos. Desejo que vocês tenham um bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua inglesa, mesmo de casa, mas é importante estarmos estudando. Nós vamos falar sobre o capítulo 9 hoje, Perfect Tense. Vamos falar sobre os tempos perfeitos em inglês, tá certo? Vamos ver a estrutura desses tempos verbais e quando eles devem ser usados. Bom, o primeiro tempo verbal que aparece aqui é o past perfect, tá certo? O past perfect é usado para indicar uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado, tá certo? Olha o exemplo que eu coloquei ali, ó. When I arrived home, the kids had gone to bed. He had dinner before I arrived. Tá certo? Então eu vou sempre usar esse tempo verbal para indicar uma ação que aconteceu antes de outra ação que também aconteceu no passado. Qual vai ser a estrutura desse tempo verbal? Todos os tempos que forem perfect, nós vamos usar o verbo to have. Aqui ele vai aparecer no passado, had, porque é past perfect, tá certo? Então nós vamos usar had mais o particípio passado do verbo principal. Vamos lembrar de duas situações. Eu posso ter verbos regulares ou irregulares. Regular, como é que eu faço o particípio passado? Só colocar o ED. E se ele for irregular? Aí é aquela listinha de verbos, né? Você vai consultar aquela terceira coluna. É lógico que você precisa começar a memorizar o particípio desses verbos irregulares, porque você sabe que nas avaliações você não vai recorrer a essa lista de verbos. Bom, coloquei ali um exemplo afirmativo. Olha ali. I had left when you arrived. Forma negativa. They had not left. Interrogativa. Basta invertermos a posição do verbo auxiliar. Ele vai para o início da minha frase. Had they left? Posso usar a forma abreviada contrata de had e também posso fazer a forma contrata de had not. Eu coloquei ali no finalzinho a formação do past perfect continuous, que é o próximo tempo que nós vamos ver, tá certo? Had been mais verbo principal mais ing. Vamos entender quando vamos usar esse tempo verbal, mas só mostro ele ali para vocês, ó. When I arrived, the teacher had been speaking for an hour. Olha aí. Had been mais verbo principal com ing. Mais uma vez vou lembrar, não esqueça do acréscimo do ing. É aquelas regrinhas, né? Verbos terminados em e, você vai tirar para colocar o ing. Se for CVC, né? Os monossilábicos, consoante, vogal, consoante, você vai dobrar a última consoante antes de acrescentar o ing. Então fique atento a essas regrinhas. Olha ali. Coloquei ali um exemplo para você, ó. Her eyes were red. She had been crying. O past perfect continuous é usado para ações em progresso por um período, ações repetidas, conclusões alcançadas. Sempre que você quiser representar essas ideias ali, é o past perfect continuous que você deve usar. Outro tempo perfeito que aparece aí, o future perfect. A formação dele, olha ali, will have mais particípio passado do verbo principal. O future perfect indica o momento em que a ação deverá ter terminado ou não, tá certo? Coloquei ali um exemplo afirmativo, olha lá. I will have eaten. Forma negativa, they will not have eaten. Forma interrogativa, vou inverter a posição do meu auxiliar. Quem exerce a função de auxiliar aí? Will, tá certo? Will they have eaten? Posso fazer a forma abreviada de will, apóstrofo LL, e posso fazer a forma abreviada também de will not, que você sabe ali, ó, won't. Bom, nós ainda temos um outro tempo perfeito, que é o future perfect continuous. Qual é a estrutura desse tempo verbal? Você vai ter nesse tempo verbal a seguinte estrutura, ó. Will, mais have em todas as pessoas, mais been, mais o verbo principal com ing. Olha ali o exemplo que eu coloquei, ó. Next year, I will have been working in the company for 10 years. Quando nós vamos usar esse tempo verbal, né? Nós estamos vendo esses tempos, né, que nós chamamos de perfeitos, perfect,
E nós temos que saber essa estrutura, né, de cada um desses tempos e quando nós devemos usar. Olha ali. Usamos o Future Perfect Continuous para indicar a continuação de ações que serão terminadas em determinado tempo no futuro. Expressões muito usadas com esse tempo verbal são for 5 minutes, for 2 weeks. Além disso, você pode usar também by mais as expressões de tempo. Por exemplo, ó, by next week. Significa que sempre que eu tiver esse tempo verbal, essas expressões vão aparecer? Não, cuidado. Você pode ficar achando que tem que ter essa expressão, mas elas podem aparecer. São possíveis. Quando essas expressões aparecerem, é uma forma de você identificar esse tempo verbal, ok? Bom, aí coloquei ali um exemplo para vocês, ó. I will have been running. Olha ali. Deixa eu só fazer uma observação ali, porque eu já havia falado, mas agora eu tenho o exemplo ali. O verbo ali é correr, run, R-U-N. Só que para eu poder acrescentar o ing, que faz parte da estrutura desse tempo verbal, eu tive que dobrar a última consoante, porque ele é CVC, consoante, vogal, consoante. E o que eu fiz? Repeti, dobrei a última consoante e só depois eu acrescentei o ing. Então, você precisa ficar muito atento quando for estruturar esse tempo verbal para o acréscimo do ing. Tem que lembrar daquelas regrinhas que nós já vimos também, ok? Só uma observação aí. Então vamos lá, deixa eu ler novamente ali a frase para você, ó. I will have been running for 2 hours. Eu tenho estado correndo por 2 horas. Tá certo? Espero que você tenha percebido que o que há de mais importante nesse módulo, as estruturas de cada tempo verbal e quando você deve usar cada um deles. Tá certo? É muito importante que você faça essa identificação para o uso correto desses tempos verbais. Bom, o que você vai fazer? Você vai resolver todos os exercícios do capítulo 9. Você vai perceber que tem muitos exercícios. É uma atividade muito interessante. Nos textos que vocês vão trabalhar, procure identificar esses tempos verbais que nós acabamos de falar sobre eles ali. Mesmo que o exercício não peça para você fazer isso, mas é uma atividade interessante. Usar o texto e identificar esses tempos verbais, essas estruturas verbais e conseguir entender a ideia que o tempo verbal expressa ali dentro do texto, ok? E aí você vai fazer uma boa análise textual. Tudo bem? Qualquer dúvida que você tenha, já sabe. Temos o WhatsApp, a plataforma, plantão de dúvidas. É só me chamar que a gente resolve a dificuldade, ok? Bom, continuem em casa, cuidando da saúde de vocês e estudando, tá certo? Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo.